Olá, bem-vindos ao canal Passagens Bíblicas. Hoje, vamos mergulhar em um dos eventos mais significativos da vida de Jesus Cristo, a Última Ceia. Este momento crucial marcou a despedida de Jesus com seus discípulos antes de sua crucificação. Vamos explorar juntos as profundezas deste evento, suas implicações teológicas e o impacto duradouro que ele tem sobre a nossa fé. Prepare-se para uma jornada espiritual através das páginas das Escrituras Sagradas. Para compreender a magnitude da Última Ceia, é vital primeiro entender o contexto em que ela ocorreu. Este evento se deu durante a celebração da Páscoa Judaica, uma festividade que comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Para os discípulos, esta era uma tradição rica em significado, repleta de simbolismo de redenção e libertação. Naquela época, a cidade de Jerusalém estaria fervilhando de peregrinos que vieram para participar das festividades. Jesus e seus discípulos haviam entrado na cidade poucos dias antes, acolhidos com aclamações de Hosana e palmas em um evento que chamamos de Domingo de Ramos. Entretanto, a atmosfera já estava tensa, pois as autoridades religiosas estavam em alerta, preocupadas com o crescente seguimento de Jesus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos fornecem detalhes sobre como Jesus instruiu seus discípulos a preparar a ceia. Em Mateus 26, 17 e 19, lemos que Jesus enviou Pedro e João à cidade, dizendo-lhes para seguir um homem carregando um jarro de água até uma casa onde fariam os preparativos. Este pequeno detalhe sobre o homem carregando o jarro é significativo porque naquela cultura, normalmente as mulheres eram responsáveis por carregar a água. Portanto, este homem teria sido fácil de identificar, um sinal providencial para os discípulos. Finalmente chegamos ao momento da ceia. Jesus e seus 12 discípulos reuniram-se em um cenáculo, um andar superior preparado especialmente para esta ocasião. Este evento é descrito de maneira comovente e detalhada nos evangelhos de Mateus 26, 20 e 30, Marcos 14, 17 e 26, Lucas 22, 14 e 23 e João 13, 1, 30. Jesus iniciou a ceia com uma declaração de profundo significado. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Lucas 22, 15. Com estas palavras, ele expressa a profundidade de seu amor e a importância daquele momento. Jesus sabia que sua hora estava chegando e queria compartilhar este último jantar com aqueles que estiveram com ele em seu ministério terreno. Durante a ceia, Jesus fez algo surpreendente e revolucionário. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Depois tomou o cálice e disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 20. Com estas ações, Jesus instituiu a Eucaristia, também conhecida como comunhão ou Santa Ceia. Ele transformou os elementos da Páscoa, o pão e o vinho, em símbolos do seu próprio sacrifício. A Eucaristia é um dos mistérios mais profundos e sagrados do cristianismo. Ao participar do pão e do vinho, os cristãos acreditam que estão participando do corpo e do sangue de Cristo, um ato de comunhão profunda e espiritual com Ele. Este sacramento é um lembrete contínuo do sacrifício de Jesus na cruz e da nova aliança entre Deus e a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus explica o significado espiritual de comer seu corpo e beber seu sangue. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Ele continua: Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. João 6,56. Estas palavras foram chocantes para muitos dos seus ouvintes na época, mas elas revelam a profundidade da conexão que Jesus oferece através da Eucaristia.
A última ceia também é marcada pela traição de um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes. Jesus, sabendo de antemão o que Judas iria fazer, disse aos discípulos: "Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." Mateus 26:21. Esta declaração gerou um clima de tensão e tristeza. Cada discípulo começou a perguntar: "Sou eu, Senhor?" Jesus então identificou o traidor ao molhar um pedaço de pão e entregá-lo a Judas, dizendo: "O que fezes, faze-o depressa." João 3:27. Judas saiu imediatamente, e a escuridão que caiu sobre a noite simbolizava a traição e a agonia que estavam por vir. Este ato de traição é um lembrete poderoso do sofrimento que Jesus enfrentou, não apenas físico, mas também emocional, sendo abandonado e traído por um de seus próprios seguidores. Durante a última ceia, Jesus também deu aos seus discípulos um novo mandamento, que é central para a vida cristã. "Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." João 13:34-35. Este mandamento de amor não era apenas uma instrução ética, mas um chamado a viver de acordo com o exemplo de Jesus, a amar incondicionalmente e sacrificialmente. O amor que Jesus demonstrou ao lavar os pés dos discípulos, um ato de humildade e serviço, é um modelo para todos os cristãos. Em João 13:14-15 ele disse: "Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." Este ato simbólico de lavagem dos pés é um chamado ao serviço humilde e ao amor altruísta, características que devem definir a comunidade cristã. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani, um lugar onde Jesus costumava orar. Ali, ele enfrentou uma angústia profunda sobre o sofrimento que estava prestes a enfrentar. Em Mateus 26:39, lemos a oração de Jesus: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Esta oração revela a humanidade de Jesus, sua luta interna e, ao mesmo tempo, sua completa submissão à vontade do Pai. Os discípulos, incapazes de compreender totalmente a magnitude do momento, adormeceram, deixando Jesus orar sozinho. Ele os despertou e disse: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Mateus 26:41. Estas palavras são um lembrete para todos nós da importância da vigilância espiritual e da oração constante. Enquanto Jesus ainda falava com seus discípulos, Judas chegou com uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. Judas se aproximou de Jesus e o beijou, um sinal previamente combinado para identificar Jesus aos guardas. Jesus, com calma e dignidade, perguntou: "Amigo, a que vieste?" Mateus 26:50. Esta reação de Jesus, chamando Judas de amigo, mesmo no momento da traição, demonstra seu amor incondicional e sua prontidão para enfrentar o destino que lhe estava reservado. Os discípulos, em pânico, tentaram resistir, mas Jesus os acalmou, dizendo: "Embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão." Mateus 26:52. Ele então foi levado preso, marcando o início do seu caminho para a cruz. A última ceia é um evento rico em significado e importância para a fé cristã. Ela nos ensina sobre o amor sacrificial de Jesus, a importância da Eucaristia, a necessidade de humildade e serviço e o chamado para amar uns aos outros. À medida que refletimos sobre este momento crucial, somos convidados a aprofundar nossa fé, a participar com reverência dos sacramentos e a viver de acordo com o exemplo de Jesus.
Que possamos, como cristãos, sempre lembrar das palavras e ações de Jesus durante a última ceia e permitir que elas guiem nossas vidas. Que possamos viver em comunhão com Cristo, amando uns aos outros como Ele nos amou e servindo com humildade e dedicação. Vamos nos aprofundar em mais detalhes sobre os elementos da última ceia que tocam diretamente o coração da fé cristã. Jesus, ao compartilhar o pão e o vinho, estava anunciando um novo pacto, uma nova aliança que seria selada com o seu próprio sangue. Este ato remonta à tradição judaica de sacrificar um cordeiro pascal, cujo sangue, nos tempos do Êxodo, foi um sinal de proteção e redenção para os israelitas. Na última ceia, Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão partido e compartilhado simboliza o seu corpo, que seria quebrado na cruz por amor à humanidade. O vinho derramado e bebido representa o seu sangue, que seria derramado para a remissão dos pecados. Este evento também é profundamente significativo, por ter sido uma prefiguração do que aconteceria na cruz. Jesus sabia que sua missão culminaria no sacrifício supremo e, através da última ceia, ele ofereceu uma antecipação desse ato redentor. Cada vez que participamos da Eucaristia, não apenas lembramos do sacrifício de Jesus, mas também nos unimos a ele de uma maneira mística e espiritual. A Eucaristia se torna um momento de graça, onde os fiéis renovam sua aliança com Deus e recebem forças para viver conforme os ensinamentos de Cristo. Além da instituição da Eucaristia, a última ceia foi um momento de profundo ensinamento. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, mostrou que a verdadeira liderança no reino de Deus é servidora. Este ato de humildade foi revolucionário, especialmente numa cultura onde lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos. Jesus inverteu essa norma social para ensinar que, no seu reino, o maior é aquele que serve. Esta lição é uma das mais poderosas para a vida cristã, nos chamando a servir uns aos outros com amor e humildade, seguindo o exemplo do nosso Mestre. Naquela noite, Jesus também falou sobre o Espírito Santo que viria após sua partida. Ele prometeu que não deixaria seus discípulos órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiaria em toda a verdade. Esta promessa, encontrada em João 14, 16, 17, trouxe conforto e esperança aos discípulos, sabendo que a presença de Deus estaria com eles de uma nova maneira após a ascensão de Jesus. O Espírito Santo não apenas os capacitaria para a missão, mas também os fortaleceria em meio às tribulações. Outro aspecto crucial da última ceia é o novo mandamento de amar uns aos outros. Este mandamento é o cerne da vida cristã e um distintivo dos seguidores de Jesus. Ele não apenas ordenou o amor, mas demonstrou-o de forma prática e radical. Este amor deve ser incondicional, sacrificial e abrangente, refletindo o amor de Cristo por nós. O amor cristão, como ensinado por Jesus, é a força que une a comunidade de fé e a testemunha para o mundo. Ao refletir sobre a oração de Jesus no Getsêmani, vemos a profundidade da sua entrega e submissão à vontade de Deus. Jesus sabia que a cruz estava à sua frente e, ainda assim, ele escolheu obedecer ao Pai. Esta oração é um exemplo poderoso de como devemos enfrentar nossas próprias lutas e desafios, buscando sempre a vontade de Deus acima da nossa. A angústia de Jesus no Getsêmani nos lembra que, mesmo nas horas mais sombrias, podemos encontrar força e consolo na oração e na confiança em Deus. A prisão de Jesus, um ato de traição por parte de Judas, foi o início da sua paixão. No entanto, Jesus enfrentou tudo com dignidade e serenidade. Ele sabia que estava cumprindo a vontade do Pai e que seu sacrifício traria salvação para a humanidade. A traição de Judas é um lembrete doloroso do preço do pecado e da necessidade de redenção. É também um chamado à vigilância espiritual, pois até aqueles mais próximos de Jesus podem cair na tentação. A última ceia, portanto, é um evento multifacetado, repleto de lições espirituais e teológicas. Ela nos chama a viver em comunhão com Cristo,
a praticar o serviço humilde e amoroso, a lembrar constantemente do sacrifício de Jesus e a participar da Eucaristia com reverência e gratidão. Este evento nos conecta de maneira profunda com o coração do Evangelho e nos desafia a seguir o exemplo de Jesus em todas as áreas de nossas vidas. Obrigado por assistir ao canal Passagens Bíblicas. Se esta mensagem tocou o seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais reflexões inspiradoras sobre as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos vocês.